Olá, queridos e queridas, e nós estamos na nossa série de contação de histórias do livro Os Contos de Fadas dos Grimm, e hoje a história é Madrinha Morte. Era uma vez um homem muito pobre que tinha 12 filhos e trabalhava dia e noite para sustentá-los. Quando veio ao mundo o 13º, o pobre homem ficou desorientado com a nova responsabilidade e correu para a estrada real, disposto a convidar a primeira pessoa que aparecesse para ser padrinho ou madrinha da criança. O primeiro que apareceu foi o bom Deus, que já vinha de coração aberto, e disse ao homem: Tenho piedade de ti, bom homem. Criarei teu filho como um bom cristão, e tomarei conta dele e o farei feliz enquanto estiver na terra. Quem és? Perguntou o pobre homem. Sou Deus. Então não quero que sejas o padrinho do meu filho, disse o pobre. Dás tudo aos ricos e deixa os pobres desamparados. E um parênteses aqui, né, gente? Tipo, Deus não tem nada a ver, né, com a pobreza e com a riqueza, né? A gente tem que buscar realmente consciência, né, princípios, valores, né, o trabalho aí a partir do que a gente veio fazer, mas também, né, ir, né, partir para realmente para a gente fazer acontecer e mudar nossa situação, né? Assim falou o homem. Assim falou o homem, que não sabia quão exatamente Deus distribui a riqueza e a pobreza, e se afastou do Senhor e seguiu para diante. Então o diabo se aproximou dele e disse: O que procuras? Se me escolheres para padrinho de teu filho, eu lhe proporcionarei muito ouro e todos os prazeres do mundo. Quem és? Perguntou o homem pobre. Sou o diabo. Então não quero que sejas o padrinho de meu filho, disse o homem. Enganas as pessoas, fazes com que elas fiquem desorientadas. E deixando o diabo, o homem seguiu adiante. E a morte se aproximou dele e disse-lhe: Escolhe-me para a madrinha de teu filho. Quem és? Perguntou o homem. Sou a morte. Torno todos iguais. Ages corretamente, levando os ricos e os pobres sem distinção. Serás a madrinha de meu filho. E a morte replicou: Tornarei teu filho rico e famoso, pois aquele que é meu amigo, nada deixo faltar. O batizado será no próximo domingo, disse o homem, e seja pontual. A morte não deixou de comparecer à hora marcada. Quando o menino cresceu, a morte foi procurá-lo. Levou-o a uma floresta, mostrou-lhe uma erva que ali crescia e disse-lhe: Agora é que vais receber o presente de tua madrinha. Vou te tornar um médico célebre. Quando fores chamado para atender a um paciente, sempre aparecerei aos teus olhos. Se eu ficar de pé na cabeceira do enfermo, poderás ter certeza de que ele vai se curar. E se lhe deres esta erva, ele ficará são e forte. Se eu aparecer aos pés do enfermo, é que ele está em meu poder. E deverás dizer que todos os remédios seriam inúteis e que não há médico no mundo capaz de salvá-lo. Cuidado, porém, para não usares esta erva contra a minha vontade, pois do contrário, vais sofrer muito com isso. Dentro de pouco tempo, o jovem
o jovem se tornou o médico mais famoso de todo o mundo. Bastava ele olhar para o enfermo para ficar sabendo se ele poderia ser curado ou se a morte era fatal. Assim, ele era consultado por gente que vinha de muito longe para procurá-lo e pagava muito bem os seus serviços, de modo que se tornou um homem muito rico. E aconteceu que o rei do país adoeceu e o médico foi convocado para dizer se era possível a cura. Quando, porém, ele se aproximou do leito real, viu a morte aos pés do enfermo. Não deverias, portanto, ministrar a erva milagrosa. Se ao menos dessa vez eu pudesse enganar a morte, pensou o médico, certamente ela não iria gostar, mas como sou seu afilhado, ela poderá me perdoar. Vou me arriscar. Fez com que o rei mudasse de posição, invertendo-a, de modo que a morte ficou à sua cabeceira e não aos seus pés. Aplicou então a erva milagrosa e o rei sarou e em pouco tempo recuperou inteiramente a saúde. A morte, porém, ficou furiosa e ameaçou o médico. Tu me traíste. Por esta vez ainda perdoo, porque és meu afilhado. Mas fica sabendo que se tentares outra vez agir dessa maneira, não vou mais perdoar de modo algum. Irei te levar comigo. Pouco depois, a filha do rei adoeceu gravemente, e o pai, desolado, pois era sua filha única, prometeu a quem conseguisse salvá-la que se casaria com ela e tornar-se-ia herdeiro da corte. Da coroa. Quando o médico chegou junto ao leito da princesa, viu a morte aos seus pés. Deveria ter se lembrado da advertência feita por sua madrinha, mas ficou tão apaixonado pela beleza da enferma e com a esperança de tornar-se o seu marido, que se dispôs a enganar a morte pela segunda vez. Nem notou que ela lhe lançava olhares furiosos, levantava os braços e ameaçava de dedo em riste. Dedo, naturalmente, é modo de dizer, assim como braço, tudo não passava de ossos. O médico carregou a princesa nos braços, inverteu a sua posição no leito e deu-lhe a erva milagrosa. E logo desapareceu a palidez mortal que lhe cobria o rosto, e a princesa não tardou a curar-se. Quando a morte viu que pela segunda vez uma vítima que já lhe pertencia lhe era subtraída, avançou contra o afilhado e disse: tudo terminou para ti, agora me pertences inteiramente. Agarrou pelo braço tão fortemente com sua mão gelada que o jovem médico não conseguiu livrar-se e arrastou-o para uma caverna subterrânea, onde milhares e milhares de velas ardiam em filas incontáveis, umas compridas, outras do tamanho médio e outras pequenas. A todo instante, velas se apagavam e outras se acendiam, de modo que as chamas pareciam pular de cá para lá e de lá para cá, em uma mudança contínua. Estas velas, explicou a morte, são as vidas dos homens. As compridas são das crianças, as médias, a dos adultos, as curtas, dos velhos. Mesmo as crianças e os jovens, contudo, muitas vezes têm velas bem curtas.
Mostra-me a minha luz, pediu o médico. A morte apontou uma vela curtíssima, que estava quase se apagando. Olha, é aquela ali, disse ela. Ah, querida madrinha, exclamou o jovem apavorado. Acende outra vela para mim, para que eu possa gozar a vida, ser rei e casar-me com a linda princesa. Não posso, respondeu a morte. É preciso que uma vela se apague antes que uma outra seja acesa. Então, encosta uma vela nova à velha, para que quando uma se apague, a outra se acenda, implorou o médico. A morte fingiu que iria satisfazê-lo, mas deliberadamente empurrou a vela que se apagou. Imediatamente, o pobre médico caiu no chão, definitivamente nas mãos da morte. E essa foi a história de hoje. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva aí no canal para receber mais do meu conteúdo, ative o sininho para receber notificações e compartilhe aí com uma amiga que você acredita que vai gostar de escutar esta história. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!